cada irmão, por cada irmã que o Senhor conduziu até a sua casa, Senhor. Conduziu com a finalidade de falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha a plena liberdade em nossa vida para falar, ó Deus, no mais íntimo do nosso coração. Contempla, Senhor, agora a vida, Senhor, daqueles que estão, ó Deus, com um sentimento de angústia, e vai trabalhando desde já, Senhor. Vai ministrando a tua paz e a certeza, a convicção que Deus está cuidando de nós e que Ele está no controle de todas as coisas. Ó meu Pai, entrego diante de Ti, ó Deus, a minha vida. Clamo nesse momento pelo Teu auxílio e pela Tua direção. Que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada com intrepidez e que possa alcançar o mais íntimo do nosso ser. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, uma boa noite para todos. Também quero cumprimentar os meus irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Espero que a presença de Deus também possa estar visitando cada uma dessas famílias, cada uma dessas casas, dos nossos irmãos e irmãs que participam junto conosco desse culto de celebração. Amém? O tema dessa reflexão é a confiança de Davi em tempos de crise. Então, esse mês de agosto, né, foi um mês que eu tirei para mim estar aprendendo um pouco mais sobre os Salmos. Então, é um período que eu estou estudando o livro de Salmos e Deus tem falado muito ao meu coração. Então, o nosso objetivo, o objetivo que Deus colocou no meu coração nessa noite é a gente fazer uma leitura expositiva do Salmo 3 e depois nós estaremos trazendo essa leitura bíblica para a nossa vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse aí no Salmo 3, fazendo um favor. Se você não está com ela em suas mãos, você pode acompanhar através da leitura que vai passar aqui em cima, nessa tela aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o seguinte, então, no primeiro verso, Salmo 3, no primeiro verso: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos o que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levante-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Só até aqui, amém? Irmãos, quando nós lemos esse Salmo, Salmo 3, o momento histórico que ele foi escrito, isso é importante a gente entender, para compreender melhor aquilo que o servo de Deus, aquilo que Davi estava passando. Então, o momento histórico desse salmo foi o momento que Absalão, filho de Davi, se levantou contra o seu pai e destronou ele do reino de Israel. Então, Absalão, ele se rebelou e colocou o seu pai para correr do reino, então tomando posse assim do trono de Israel. E Davi, então, ele reúne a sua esposa, os seus filhos, a sua corte, os oficiais, né, de confiança dele, os soldados que eram de confiança dele, fogem da cidade. Então, nesse momento de grande aflição, um momento de muita angústia, Davi, ele foge de Israel, de Jerusalém, que era a capital do reino, e se esconde em um determinado local e escreve esse salmo que nós acabamos de ler aqui, o Salmo 3, tá?
Então, o que a gente consegue abstrair, né, nesse lindo salmo composto aqui por diversos versos aqui que nós lemos nessa noite? Então, quais são os ensinamentos que podemos abstrair desse lindo salmo? Aí eu entro aqui no primeiro tópico, que diz assim: coisas ruins acontecem com pessoas boas. É o nosso primeiro tópico da nossa mensagem. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nós vamos ver Davi ser chamado de ungido de Deus, vamos ver Davi ser chamado de servo de Deus, de homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele foi um homem de Deus, ele foi um grande servo de Deus, ele foi um grande líder. Mas isso não impediu que ele passasse por circunstâncias difíceis na vida dele. Então, apesar dele ser um ungido de Deus, ele viu pessoas se rebelar contra ele, se levantar contra ele e atentar contra a integridade física dele. E nós lemos aqui que ele diz no texto que milhares estão tomando posição contra mim de todos os lados. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, não é porque nós somos servos e servas de Deus que nós estamos imunes dos problemas da vida. Coisas ruins acontecem com o servo de Deus. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus não recebem um diagnóstico de uma doença incurável? Quantas portas não se fecham na nossa vida? Quantas circunstâncias difíceis aparecem na nossa vida no decorrer dos anos? Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas, como também coisas boas acontecem com pessoas boas. Mas quando nós lemos esse texto, nós conseguimos entender isso, que ele era ungido de Deus, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas que passou por momentos difíceis, que passou por momentos de luta, que passou por momentos de muita aflição. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso é triste, mas é uma grande realidade que devemos entender na nossa vida. Quantas pessoas boas você já não viu receber um diagnóstico negativo ou até mesmo passar pelo vale da sombra da morte? Nós temos um pastor, né, que faz parte do ministério da Igreja de Nova Vida no Brasil, o pastor Marcos Paiva, que ele passou pelo vale da sombra da morte. E isso, em uma das mensagens no WhatsApp, no grupo de pastores que nós temos, ele, depois que ele recebeu, né, o teste positivo por Covid-19, ele testou positivo, foi entubado, passou por uma luta muito grande, se recuperou. Hoje, graças a Deus, está em alta, está em casa, se fortalecendo. Mas ele botou na mensagem dele: olha, eu passei pelo vale da sombra da morte, e não é uma fábula. Um homem de Deus, uma pessoa que você ia ver muito preocupada com a igreja dele, no retorno dessa pandemia, e ele passou por esse problema. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Conforme o pastor Renê falou aqui, na sexta-feira nós sepultamos uma pessoa maravilhosa, a irmã Lígia, a mãe do Abelardo. Então, isso é uma boa notícia? Claro que não, irmãos. A família vai sentir falta, os amigos vão sentir falta, os netos vão sentir faltas. Mas coisas ruins, irmãos, também acontecem com pessoas boas. E nós temos que amadurecer como um cristão e entender que isso é uma verdade na nossa vida. Temos que amadurecer e saber que isso, coisas negativas, podem acontecer conosco. O segundo tópico que eu gostaria, através desse texto, de frisar,
É no meio das crises da vida, devemos buscar com urgência o socorro de Deus. Verso 1, Davi diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Então, no meio das crises da vida, devemos buscar com urgência o socorro de Deus. Note que no início desse verso 1, Davi, ele quebra toda uma liturgia que ele seguia nos outros salmos. Os salmos escritos por Davi, ele começa, na maioria deles, engrandecendo o nome de Deus, louvando o nome de Deus, declarando o amor que ele tinha para com Deus. Mas nesse salmo não. Nesse salmo ele começa logo falando do problema que ele estava passando. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Então isso descreve uma urgência, um sentimento de urgência que Davi estava passando. Então não teve tempo para ele apresentar toda uma liturgia, não teve tempo para ele louvar o Senhor, não teve tempo para ele descrever os atributos de Deus. Ele começa o salmo apresentando o problema que ele estava vivendo, porque era em caráter de urgência. Era milhares que estavam ao redor dele, querendo tirar a vida. Então ele chega diante de Deus em caráter de urgência. Não teve liturgia, não teve tempo dele, entrar com outras frases para introduzir a adoração a Deus. Ele chega no ponto e diz: olha, os meus adversários, Senhor, estão contra mim. E às vezes, nós fazemos esse tipo de oração também, em caráter de urgência, aonde nós deixamos de lado toda a liturgia e a gente clama por socorro. Eu lembro-me que, uma certa vez, eu vindo da faculdade, pela BR-101, estava eu e um amigo dando uma carona para ele de moto, e eu sei que era um carro preto. Saiu da ponte Rio-Niterói, a gente estava vindo sentido, o Jardim Catarina aqui, para quem vai para Itaboraí, para esse lado, E desceu um carro preto na ponte Rio-Niterói ali, entrando naquele mercado que tem, na época era Sendas, hoje eu nem sei mais o que é. E passou ali, milésimo de segundo. Não aconteceu ali um grande desastre, porque se pegasse, conforme diz o ditado, era caixão certo. Mas, naquele momento, esse amigo que estava pegando a carona comigo, quando ele viu aquela situação, ele segurou nos meus 2 ombros e falou: socorro, Senhor! E eu fui tomado pela uma habilidade tão grande, que até hoje eu não sei como é que eu desviei daquele carro. E aí, quando eu saí daquela circunstância ali, que o carro pegou à direita ali e sumiu, ele falou: nossa, você mandou muito bem. Aí eu falei: não foi eu, foi você que clamou na hora certa. Foi você que clamou socorro na hora certa. Note que naquele momento que eu estava junto com ele, não dava para fazer liturgia. Senhor, como é grandioso o teu nome. Senhor, Senhor, socorro! E Deus nos protegeu. Muitas das vezes nós estamos tão angustiados com os problemas da vida, que nós entramos na presença de Deus desse jeito, apresentando logo a Ele os problemas, os questionamentos, as dúvidas, e assim aparece nesse texto. Parece muito esse texto com aquele episódio que Pedro estava no meio de uma tempestade, Jesus vem andando por cima das ondas ali, e Pedro fala: Senhor, se é tu que está vindo mesmo, manda eu ir até aí. Pedro vai então de uma forma ousada, e quando ele passa a olhar para as ondas, Pedro vai afundando. E o que ele fala? Senhor, me socorre. Ele grita, ele brama: Senhor, me socorre. Ele não teve tempo para liturgia nenhuma, ele clamou com urgência. Com urgência.
E aqui a gente vai ver Davi clamando com urgência: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Ele quebrou toda a liturgia que ele mesmo tinha criado nos outros salmos. E chega diante de Deus em caráter de urgência. Talvez nessa noite você tenha um pedido para fazer ao Senhor também com um caráter de urgência. Clame a Ele, busque o socorro nele, busque o refrigério na vida dele, e Ele vai te socorrer. O terceiro ponto, no meio das crises, valorize bons pensamentos. Então a pergunta-chave é: quais os ensinamentos que podemos abstrair desse lindo cântico? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. No meio da crise, devemos buscar com urgência o socorro de Deus. No meio da crise, valorize bons pensamentos. No verso 2 e 3, olha só. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Então o que as pessoas falavam de Davi? Muitos diziam a respeito dele: não há salvação para Davi. Mas ele procurou nutrir no coração e na mente dele pensamentos positivos. E o que ele diz no verso 3? Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Então note que muitos falavam: não tem mais solução para a vida de Davi. Isso era a fala que era reproduzida por muitas pessoas que estavam ali. Mas Davi não deixou ser possuído por esse sentimento negativo, e ele nutriu a mente dele, o coração dele com coisas boas. E no lugar dele pensar na derrota, porque é assim que pensavam as pessoas, ele focou em quê? No socorro de Deus. E ele falou: porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, meus irmãos, no meio das crises, é necessário nutrir a nossa vida com bons pensamentos. Quantas das vezes nós ouvimos coisas negativas? E quantas das vezes nós pegamos essas coisas negativas e fazemos dela uma verdade na nossa vida? E passamos a viver dessa forma, não conseguindo enxergar uma solução, não conseguindo encontrar uma esperança, não conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Mas aqui nesse salmo nós aprendemos mais uma grande lição. A necessidade de nutrir a nossa mente, o nosso coração com pensamentos positivos. Talvez a sua vida conjugal não esteja fluindo da maneira que você deseja. E talvez você já escutou de muitas outras pessoas: não existe uma solução para esse casamento. Talvez você tenha o seu filho, a sua filha, distante da casa de Deus. E você já deve ter escutado pelos lábios de outras pessoas: não existe solução para esse jovem. Talvez você recebeu um diagnóstico negativo, desenganado pela medicina, pelos médicos. Você agora tem que decidir qual é a palavra que você vai tomar como posse. A de Deus, que diz que você é mais que vencedor? Ou daqueles que muitas das vezes dizem: ó, não tem jeito para você. Você não tem jeito. Esse homem não tem uma solução. Esse casamento não tem jeito. Esse filho rebelde não tem jeito. Essa filha não tem jeito. Precisamos nutrir
o nosso coração com coisas positivas. Apesar de muitos dizerem que não haveria solução para Davi, no verso 3 ele declara que eles estavam enganados, que Deus iria guardá-lo e mudar aquele quadro. Na vida nós passamos por momentos difíceis e precisamos nesse momento ouvir coisas boas. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece e muitas pessoas emprestam os seus lábios para o próprio inimigo, para lançar o desânimo, a dúvida, a incerteza no coração de outras pessoas. Então, mesmo nos momentos difíceis, devemos buscar em Deus uma solução e crer que Deus está na frente e Ele nos livrará até mesmo dos dias maus. Tópico 4. No meio da crise, precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. No verso 5 e 6 diz o seguinte: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Irmãos, em algumas traduções, talvez na sua tradução bíblica, diz assim: 10 milhares, né, tomam posição contra mim. Talvez na sua Bíblia diga assim. Na minha só diz assim, milhares. Milhares tomam a posição contra mim. Então, olha só, eu estou no meio de um vale, com poucos soldados, com poucas armas, sei que de todos os lados tem soldados se posicionando para me atacar. E eu devo o quê? Confiar em Deus. E como fica caracterizado essa confiança que Davi tinha em Deus? Que Deus iria guardá-lo, que Deus iria protegê-lo. No verso 5, eu me deito e pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Então, irmãos, quando ele descreve que ele deita e pega no sono, mesmo sabendo que tem muitas pessoas querendo a cabeça dele, mesmo sabendo que os inimigos são vorazes e buscam a morte dele, isso demonstra o que, irmãos? Confiança. Confiança. Quantas noites de sono eu perdi por causa de um boleto que eu tinha que pagar? E a situação dele era muito pior do que a minha. Não era um crédito que ele tinha que honrar. Era a vida que estava em jogo. Mas ele diz: eu me deito e eu pego no sono. Certeza, convicção, confiança que Deus estava no controle da vida dele. Por isso ele podia pegar, deitar e dormir. Confiança. Essa mesma passagem que retrata esse sentimento de confiança de Davi, você pode encontrar em outros textos. Exemplo, Jesus no meio de uma tempestade com seus discípulos, os discípulos ali lutando contra a tempestade, o texto bíblico em Marcos, deixa eu ver aqui, em Marcos 4, diz que Jesus dormia. Jesus dormia no meio da tempestade. O que é isso, irmãos? Confiança. Vou ler aqui para vocês, vocês só anotem aí. Marcos 4, 36 diz o seguinte, vou seguir do 36 até o 38. E ele,
Despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, num barco, e outros barcos o seguiam. Ora, se levantou grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E tudo ficou quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus falou para os discípulos: Por que são tão medrosos? Confiança no meio da tempestade. Davi, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio das incertezas, ele conseguiu dormir. Ele conseguiu dormir. Um episódio muito parecido também é quando Pedro, em Atos, ele é preso. Pedro é preso. Não me faça repetir isso de novo, senão eu vou me embolar. Pedro preso em Atos. Consegui, viu? Lá diz que ele já estava sentenciado à morte. Mas quando nós vamos ler o texto, Herodes estava prestes a apresentar Pedro e matá-lo, porque aquilo agradava a multidão. Diz o texto que Pedro também dormia. O que é isso, irmãos? Confiança. Vamos ler esse texto? Deixa eu achar aqui, que eu marquei aqui. Atos 12:6. Abre aí comigo, fazendo um favor, para a gente ler junto. Você que está em casa, acredito que você também está com a sua Bíblia na mão, né? Então, abra sua Bíblia, fazendo um favor, em Atos 12:6. Aonde nós estaremos lendo esse versículo aqui que eu comentei. Amém, irmãos? Atos 12:6 diz: Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Irmãos, quem conseguiria dormir sabendo que no outro dia seria martirizado, seria morto? Quem conseguiria fazer isso? Mas isso mostra o quê? Confiança. Então, o que esse salmo nos ensina, irmãos? Salmo 3. Primeiro, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Seja um cristão maduro e saiba disso. Segundo tópico, no meio das crises da vida devemos de buscar com urgência o socorro de Deus. Terceiro, no meio das crises, valorize bons pensamentos. Bons pensamentos. E o quarto tópico, no meio da crise, precisamos confiar em Deus. Ele dormia. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Eu dei um exemplo para vocês aqui uma vez. Não sei se vocês lembram, mas eu vou reproduzir novamente esse exemplo. Aproveitar que a figura, o Arthur está aqui, né? 6 meses que ele não vinha no culto, né, Arthur? Só pela live. Uma certa vez a gente foi fazer uma viagem para Cabo Frio, de carro, fui dirigindo, e Arthur tem uma facilidade muito grande de dormir. Hoje ele melhorou um pouquinho. Mas que ele entrou dentro do carro, ligou o motor e já está babando do outro lado. E nessa vez ele foi dormindo um bom tempo da viagem com travesseiro e chegando lá eu perguntei para ele:
Filho, como você pode dormir tão tranquilo, sabendo que o carro está em deslocamento, que tem perigos, pode acontecer um acidente? Ele falou assim, é porque eu sei que é o meu pai que está dirigindo. Durma tranquilo, irmãos, porque é Deus que está dirigindo a tua vida. Deite e descanse, porque é Deus que está dirigindo a tua vida. Mas será que é assim, muitas das vezes? Será que na prática a gente consegue fazer isso? Irmãos, talvez seja difícil, mas é algo que você tem que exercitar, é algo que você tem que praticar. Quando o seu coração estiver angustiado, quando você sentir que você está angustiado pelos problemas da vida, quando o sono não te alcançar por conta dos pensamentos, por causa dos problemas, dobre o seu joelho e clame. Peça a Ele, Senhor, vem sobre a minha vida, traz um bálsamo de paz sobre a minha vida, Senhor. Traz a certeza, a convicção que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor está cuidando da minha família, que o Senhor está cuidando dos meus filhos, que o Senhor está cuidando da minha renda, Pai. Faça isso. E você poderá fazer como Davi. Mesmo cercado de inimigos vorazes, querendo ceifar a sua vida, ele conseguiu deitar, dormir e acordar tranquilamente. Então, irmãos, na crise nós devemos demonstrar confiança em Deus e descansar em Deus. Nutrir a nossa mente com pensamentos positivos, coisas boas. Eu não sei se seu smartphone é igual ao meu. Não questão de marca, de tecnologia, mas o meu smartphone eu estou orando por ele, porque ele é muito negativo. Ele só me mostra notícias negativas. Eu acordo de manhã e ali quando vou ver as notificações que eu nunca pedi para me lembrar, para me avisar daquilo, está lá, tantas mortes, tanto isso, fulano matou fulano, crise não sei o que lá. Falei, meu Deus, ele tem que se converter. Somos bombardeados, irmãos, diariamente por pensamentos negativos. Precisamos nutrir coisas boas na nossa vida. Pensar em coisas boas. Não aceitar a verdade dos outros na nossa vida. Não aceitar a verdade do mundo na sua vida. A sua verdade é dirigida, é guiada por Deus. Precisamos pegar isso na nossa vida. Vamos trazer isso, para a prática. Ainda temos alguns minutos, pelo tempo que meu pastor aqui me passou. Vamos trazer isso para a prática, para você sair daqui, como praticar Salmo 3 na tua vida. Então, coisas ruins acontecem. E talvez você esteja passando por problemas difíceis. O que você deve fazer? Buscar a Deus em caráter de urgência. Não perca tempo. Salmo 121, que é um dos salmos mais lindos que tem, que eu gosto muito. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele é o seu socorro. O guarda de Israel é o teu socorro. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, portas se fecharam, um momento difícil no seu relacionamento, no convívio com a família, se você está vivendo um momento difícil emocionalmente, busque com urgência o Senhor. Busque com urgência o Senhor. E o que é buscar com urgência o Senhor? É vir para a casa de Deus, irmãos. É vir para a casa do Senhor. Nós estamos seguindo, irmãos, o protocolo de segurança.
rigorosamente. E muitos dos nossos irmãos simplesmente estão passando por problemas emocionais e não estão vindo para a casa de Deus. Esse é o melhor local para o ferido ser tratado, irmãos. É o melhor local para os mutilados serem levantados. Busque o Senhor com caráter de urgência. Venha para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus. Pastor, não posso ir todos os dias. Pastor, não quero ir todos os dias. Separe um dia na semana, irmãos. Venha domingo de manhã. Mas busque o Senhor. Busque o Senhor. Uns dias atrás estava no mercado muito conhecido aqui do Jardim Catarina, que acaba com ão. Vocês sabem qual é? Aí encontrei uma ovelha lá, desgarrada. Minha amiga, quanto tempo não vejo você na igreja? Ah, pastor, estou evitando aglomeração. Eu falei, hã? O que você está evitando? Aglomeração aqui no ão? Apesar que, né, uma pessoa séria, os protocolos também são rigorosos lá. Né? É um estabelecimento sério, uma pessoa séria. A gente vê os cuidados que ele também tem com a população. Mas dia de quinta-feira, então? Quarta-feira do sacolão. Irmão, você está evitando aglomeração? Vai para a casa de Deus, irmã. Vamos buscar o Senhor. Se você pode estar aqui, também você pode ir para a casa de Deus. Buscar a Deus com caráter de urgência. Nutrir os nossos pensamentos de coisas boas. Então, nessa hora, temos que lembrar do socorro de Deus e buscar Ele com urgência. Valorizar bons pensamentos e não permitir que pessoas negativas exerça influência na sua vida e naquilo que você pensa. Coisas negativas, pensamentos negativos. As pessoas falaram, não tem salvação mais para você, Davi. Não há salvação para você nem em Deus. E ele falou, Senhor, Tu és o meu escudo protetor. Tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que exalta a minha cabeça. Então confie em Deus e não dê espaço para a ansiedade, para a dúvida, para o medo, para as incertezas. Confie em Deus. Confie em Deus. Então a prática é isso. Busque Deus em caráter de urgência. Irmãos, o final dessa história a gente já conhece. O final desse jogo que nós estamos vivendo no mundo, a gente já conhece. Está no livro de Apocalipse. A vitória é certa do povo de Deus. Para aqueles que perseverarem, para aqueles que lutarem até o fim, a vitória já é certa, já está consumado isso. Não é meia verdade, é uma plena verdade. Mas precisamos buscar Deus em caráter de urgência. Não dá espaço para sentimentos, atitudes negativas, dúvidas e incertezas. Descansar em Deus, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Quem está falando isso não é o pastor Edenilson. É a palavra de Deus, que diz que tudo dará certo. E a palavra de Deus diz que Ele trabalha ao nosso favor. Trabalha ao nosso favor. Então, meus irmãos, guarde isso no teu coração. Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Busque Deus em caráter de urgência. Valorize bons pensamentos. Descanse em Deus. Confie em Deus. E creia que Ele está no controle até mesmo quando coisas ruins acontecerem. Amém? Glória a Deus.
feche os seus olhos, curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você, irmãos, veio hoje aqui à casa do Senhor, e você se identificou com essa palavra, Deus falou no seu coração, eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que já é um cristão, já é uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que se identificou com essa palavra e precisa de uma oração. Às vezes, pela vida de um ente querido, às vezes pela vida de um amigo, de um familiar, de um filho. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, porque eu estarei orando por você. Você que precisa de uma oração pelo familiar, um amigo, ente querido, pela sua própria vida também. Você que tem passado um momento difícil, de incerteza. Você tem liberdade, você está na casa de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o primeiro a ficar de pé, irmãos. Já estou de pé. Porque eu preciso muito da presença de Deus na minha vida. Deus sabe como os dias não têm sido fáceis. Para mim, para as circunstâncias que se levantam, pelas incertezas que eu carrego na minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu Redentor vive e que Ele está me segurando na sua mão redentora, na sua mão poderosa, e tudo dará certo na minha vida como também na sua, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, contempla, Senhor, agora, Pai, a nossa vida, Senhor Jesus Cristo. Contempla, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão em casa. Contempla, Senhor Jesus Cristo, cada um de nós. Nos desafios, Senhor, que surgem na nossa vida. São muitos, Senhor. São muitas incertezas, pensamentos, notícias, que muitas das vezes, Senhor, tenta minar a nossa fé, Senhor. Mas, meu Deus, assim como Davi entrou na tua presença em caráter de urgência, clamando por uma solução que vinha do trono sagrado de Deus, nós entramos na tua presença reivindicando, clamando pelo teu agir, ó Pai, na nossa vida, clamando a Deus por misericórdia, pela tua bondade, Senhor, sobre cada um de nós. Meu Deus, quantas coisas ruins nós ouvimos, ó Pai, no nosso dia a dia. E nos alimentamos de tudo isso, Pai. Mas nós queremos elevar o nosso pensamento, os nossos olhos diante do Teu santo trono. Porque assim Davi fez. Ele tinha perdido o trono. Ele estava destronado pelo seu próprio filho. Mas Deus permanecia no trono da graça. Deus permanecia governando o universo. Deus permanecia no controle de tudo, Pai. E quantas das vezes sentimos assim, Senhor, sem chão, diante de dúvidas e incertezas. Mas Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, na nossa vida, Senhor, a Tua paz. Tira, Pai, toda ansiedade, todo medo, toda depressão, Senhor. Todo pensamento, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, crer na Tua palavra, que nos ensina, que mostra que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa salvação. Meu Deus, contempla aqueles, Pai, que estão, ó Deus, passando por momentos, ó Deus, financeiros difíceis. Pai, abençoa os Teus filhos, Senhor. Abre portas de emprego, multiplica a renda, Senhor. Faz o milagre acontecer nessas famílias, meu Deus,
para a glória do teu santo nome. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Nos guarda, nos protege, ó Deus, de todo mal, de tudo aquilo, ó Pai, que não provém de ti, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim nós oramos, Senhor. Aleluias. Meus irmãos, olhe para cá, fazendo um favor. Você sabe qual foi a conclusão dessa história? A conclusão dessa história onde Davi foi destronado. A conclusão foi que Davi venceu. Ele voltou ao trono, ele voltou a ser rei. Os seus inimigos foram mutilados, foram mortos. Você vai vencer. Nós venceremos. A igreja de Cristo vai vencer. E você é a igreja de Cristo. Mas uma coisa eu falo para você: vivemos tempos de guerra, tempos difíceis. Não pare de lutar. Não baixe a tua guarda. Continue orando, continue clamando, continue buscando, e Deus vai te honrar. Amém? Gostaria que toda a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor junto e agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, adore ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por nós estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos sustentado, tu tem nos guardado. Que bom, Senhor, é ver a tua igreja, ver vidas, pessoas. Toca, Senhor, naquelas pessoas que precisam ser tocadas. Salva, liberta, transforma-as pelo teu poder. Tu sabes da pessoa, Senhor Deus, das famílias, das vidas, dos nossos parentes, amigos, vizinhos, que estão amuados em casa, não estão tendo força para vir para a tua casa. Libera, Senhor. Fortifica o coração deles em nome de Jesus. Coração dos teus servos, das tuas servas, em nome de Jesus. Nós precisamos de ti, sabemos, sem ti não podemos nada. Contigo a vitória é certa, em nome de Jesus. O escape, a recompensa vem para aqueles que são fiéis, para aqueles que são perseverantes no Senhor. Vem sem demora, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Que cada dia mais e mais possamos estar unidos, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Seja um adorador, seja uma adoradora. Agradeça a Deus pela sua salvação. Sabe, irmãos, foi pago um alto preço por mim e por você. Você não está aqui por acaso, teve um propósito. Deus tem propósitos. E o propósito maior de Deus é salvar, é curar, é libertar, é fazer grandes coisas em nossas vidas. Creia, o Senhor age poderosamente. Obrigado, Senhor, nos leva para os nossos lares, debaixo da tua cobertura, e que possamos ter uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Aleluia. Cláudio e Júlio, eu quero falar depois com vocês, ok? Obrigado. Boa noite.